No universo silencioso, vasto e indiferente do seu próprio corpo, uma guerra invisível e incessante é travada a cada segundo. Uma batalha primordial entre a criação e a destruição, entre a ordem e a entropia, entre o anabolismo e o catabolismo. Quando você entra em um ginásio e segura uma barra de ferro fria, você não está apenas se preparando para mover um objeto inanimado. Você está prestes a se tornar o catalisador de um evento cataclísmico em escala microscópica. Cada repetição, cada contração, cada gota de suor envia uma onda de choque através deste ecossistema biológico. É um grito de guerra que ecoa desde a superfície da sua pele até o santuário mais íntimo de suas células musculares, o núcleo. Este roteiro é uma jornada ao coração pulsante dessa batalha. Uma exploração profunda da complexa, elegante e, por vezes, brutal maquinaria molecular que governa a hipertrofia muscular. Esqueça a simplificação grosseira de rasgar e reparar. Isso é um insulto à magnificência do processo. Vamos visualizar a hipertrofia como ela realmente é. Uma sinfonia biológica, perfeitamente coreografada e executada com precisão atômica. Uma sinfonia composta por 3 movimentos principais, cada um com seu próprio ritmo, sua própria intensidade e seu próprio papel na criação de uma obra-prima de adaptação. Prepare-se para desvendar os segredos moleculares da força. Prepare-se para conhecer a sinfonia anabólica. O primeiro movimento, o início de tudo, a tensão mecânica. Imagine-se sob a barra, no fundo de um agachamento. O peso do mundo parece estar sobre seus ombros. Dentro de seus músculos quadríceps, um balé molecular de proporções épicas está em andamento. Milhões de filamentos de proteína, chamados actina e miosina, deslizam uns sobre os outros. As cabeças de miosina, como remos microscópicos, agarram-se à actina, puxam e se soltam, em um ciclo furioso para gerar força e resistir à carga. Esta é a base de toda a contração muscular, a teoria dos filamentos deslizantes em sua mais pura expressão. Mas a força gerada não é apenas um evento mecânico, é uma informação. E essa informação precisa ser lida, interpretada e traduzida para a linguagem da bioquímica. Este processo, de uma beleza deslumbrante, é chamado de mecanotransdução. Na membrana externa de cada fibra muscular, o sarcolema, existem sentinelas moleculares, proteínas especializadas chamadas integrinas. Elas agem como âncoras, conectando o citoesqueleto interno da célula à matriz extracelular do lado de fora. Quando a fibra muscular se contrai e é esticada sob carga, as integrinas sentem essa deformação física. Elas são os dedos da célula, tocando e sentindo a força do universo exterior. A detecção dessa tensão desencadeia uma cascata de sinalização imediata. As integrinas ativam uma enzima chamada FAC, ou quinase de adesão focal. Pense na FAC como o primeiro dominó a cair. Sua ativação inicia uma reação em cadeia, que se propaga através do citoesqueleto, uma rede de filamentos de proteína que dá à célula sua estrutura, mas que também funciona como uma rede de fibra óptica para sinais bioquímicos. A onda de sinalização viaja do sarcolema em direção ao núcleo, ativando uma série de outras proteínas quinases, enzimas que funcionam como interruptores moleculares, adicionando grupos de fosfato a outras proteínas para ligá-las ou desligá-las. Uma das vias mais cruciais ativadas pela tensão mecânica é a via da PI3K e AKT. Esta via é um dos principais canais de comunicação que levará diretamente ao maestro da nossa sinfonia, um complexo que discutiremos em detalhes mais tarde. Portanto, a tensão mecânica não é apenas força bruta. É o estímulo inicial, a primeira nota tocada. É o ato de informar a célula muscular de forma inequívoca que a sua capacidade atual é insuficiente para a demanda imposta. É um aviso de que a sobrevivência exige uma adaptação. É o chamado para crescer. O segundo movimento da sinfonia se eleva em um crescendo de caos e desespero. É o estresse metabólico. Enquanto a tensão mecânica continua, série após série, repetição após repetição, a célula muscular entra em um estado de crise energética. A demanda por ATP, a adenosina trifosfato, a moeda universal de energia da vida, torna-se voraz.
as reservas de fosfocreatina são depletadas em segundos. A célula então se volta desesperadamente para a glicolise anaeróbica, a quebra de glicose sem a presença de oxigênio, para forjar rapidamente novo ATP. Este processo, embora rápido, é ineficiente e sujo. Ele gera uma acumulação massiva de subprodutos metabólicos dentro da célula. Longe de serem meros resíduos, esses metabólitos, na verdade, são moléculas sinalizadoras cruciais. Eles são os gritos de uma célula sob coação extrema. O primeiro e mais famoso desses metabólitos é o lactato. Por décadas, o lactato foi demonizado, erroneamente culpado pela dor muscular tardia e visto como um produto de lixo. A ciência moderna revelou a verdade. O lactato é um valioso combustível que pode ser usado por outras fibras musculares e pelo coração. Mais importante para a nossa história, ele age como uma molécula de sinalização, uma lactormona, que pode estimular a biogenese mitocondrial e influenciar a expressão de genes relacionados ao crescimento. Juntamente com o lactato, há um acúmulo de íons de hidrogênio. Esses íons diminuem o pH intracelular, criando um ambiente ácido. É essa acidez que causa a sensação de queimação aguda que você sente no final de uma série difícil. Essa queda no pH é mais um sinal de estresse que clama por adaptação. Temos também o fosfato inorgânico, liberado da quebra de ATP e fosfocreatina. Seu acúmulo interfere na liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático e na sensibilidade da actina e miosina ao cálcio, contribuindo diretamente para a fadiga muscular. Mas, novamente, essa interferência é um sinal. E, finalmente, o próprio processo de metabolismo acelerado gera espécies reativas do oxigênio, ou ROS. Assim como o lactato, os ROS foram, por muito tempo, vistos apenas como agentes de dano. No entanto, em doses fisiológicas geradas pelo exercício, eles são moduladores redox essenciais, ativando vias de sinalização anabólicas. Todo esse acúmulo de metabólitos dentro da célula cria um gradiente osmótico, puxando água do plasma sanguíneo para dentro da fibra muscular. Isso causa um inchaço celular agudo, o fenômeno que os fisiculturistas conhecem como o pump. Esse inchaço não é apenas uma sensação temporária. Ele estica a membrana celular por dentro, ativando mecanorreceptores de forma semelhante à tensão externa, criando um sinal anabólico independente que sinaliza à célula que ela está se tornando perigosamente pequena para o seu conteúdo. O estresse metabólico, portanto, é o caos, é a crise. É a célula sendo levada ao seu limite bioquímico, gritando por socorro de todas as maneiras químicas possíveis, e esses gritos não passam despercebidos. Chegamos ao terceiro e mais brutal movimento da sinfonia, o dano muscular. Se a tensão mecânica foi o chamado e o estresse metabólico foi o grito, o dano muscular é o ferimento de batalha. É a evidência física da luta. Este dano ocorre em um nível microscópico e é causado principalmente pelas contrações excêntricas, a fase de alongamento do músculo sobre carga, como descer um peso lentamente. Durante essas contrações, um número menor de fibras musculares é recrutado para suportar uma carga elevada, colocando uma tensão imensa em cada fibra individual. As pontes cruzadas de miosina são forçadas a se desprender da actina enquanto ainda estão tentando gerar força. Isso cria um cisalhamento mecânico que pode levar a microlesões. As animações científicas nos mostrariam o que acontece em detalhes viscerais. As linhas Z, as estruturas que ancoram nos filamentos de actina, começam a se desalinhar e se romper, um fenômeno conhecido como Z-disc streaming. O próprio sarcolema, a membrana celular, pode sofrer pequenas rupturas. O delicado equilíbrio do retículo sarcoplasmático pode ser perturbado. Este dano, esta desordem estrutural, desencadeia uma resposta inflamatória aguda e altamente controlada. É crucial entender que esta não é a inflamação crônica e prejudicial associada a doenças. Esta é uma inflamação transitória, proposital e absolutamente essencial para o reparo e o crescimento. Imediatamente após o dano, células imunes são recrutadas para o local.
Primeiro, chegam os neutrófilos, a infantaria do sistema imune. Eles invadem o tecido para começar a limpar os detritos celulares. Algumas horas depois, e por vários dias, eles são seguidos pela cavalaria, os macrófagos. Os macrófagos são os masters da remodelação tecidual. Inicialmente, eles chegam em um estado pró-inflamatório, conhecido como M1, fagocitando as partes danificadas da fibra muscular. Mas então, eles passam por uma transformação remarcável para um estado anti-inflamatório e pró-regenerativo, o M2. Neste estado, eles liberam uma série de fatores de crescimento, como o IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina 1, fator de crescimento de fibroblastos, FGF, e fator de crescimento de hepatócitos, HGF. Esses fatores de crescimento são sinais químicos poderosos que não só promovem o reparo da fibra danificada, mas também ativam um tipo de célula crucial que estava adormecida, esperando por este exato momento. O dano muscular, portanto, não é um passo para trás. É a demolição controlada de uma estrutura antiga para dar lugar a uma nova, maior e mais forte. É a desordem necessária que precede uma ordem superior. Os 3 movimentos foram executados. A tensão mecânica suou a nota inicial. O estresse metabólico criou um crescendo de caos químico. O dano muscular introduziu um tema de destruição e renovação. Agora todos esses sinais, todas essas informações convergem para um 5 ponto, um nexo molecular. O maestro da orquestra anabólica. Seu nome é RTOR. RTOR quer dizer alvo da rapamicina em mamíferos, ou Mammalian Target of Rapamycin. É um complexo proteico, uma serina-treonina quinase, que funciona como o computador biológico central da célula. Sua função principal é integrar uma vasta gama de sinais ambientais e decidir se a célula tem as condições e os recursos necessários para crescer. Vamos visualizar o RTOR como um hub central recebendo informações de múltiplas fontes. Primeiro, os sinais de tensão mecânica. A via PI3K, AKT, ativada diretamente pela mecanotransdução, envia um poderoso sinal de ligar para o complexo RTOR. É a célula dizendo: estou sobre uma carga que exige crescimento. Segundo, os fatores de crescimento. O IGF-1, liberado tanto sistemicamente quanto localmente pelos macrófagos e pela própria fibra muscular, liga-se a receptores na superfície celular, ativando a mesma via PI3K, AKT, e reforçando maciçamente o sinal para ativar o MTO. Terceiro, o status energético. O MTO é sensível aos níveis de energia da célula através de outra enzima, a AMPK. Quando os níveis de ATP estão baixos, a AMPK é ativada e inibe o MTO. Isso faz sentido. A célula não deve tentar construir novas estruturas se não tiver energia para isso. É por isso que o descanso e a nutrição entre os treinos são tão cruciais. E quarto, a disponibilidade de nutrientes. O MTO é esquisitamente sensível à presença de aminoácidos, especialmente o aminoácido de cadeia ramificada, leucina. A leucina atua como um sinal direto de que os blocos de construção para novas proteínas estão disponíveis. Sem aminoácidos suficientes, o MTO permanece inativo, não importa quão intenso tenha sido o treino. Quando todos os sinais são positivos, tensão alta, fatores de crescimento presentes, energia suficiente e abundância de aminoácidos, o maestro MTO ergue a sua batuta. Ele desencadeia uma onda de comandos para iniciar a síntese de proteínas musculares. Ele faz isso fosforilando 2 alvos principais a jusante: a quinase P70S6K e a proteína de ligação ao fator de iniciação de eucariotos 4EBP1. Em termos simples, a 4EBP1 normalmente atua como um freio na maquinaria de tradução de proteínas. Ao fosforilá-la, o MTO efetivamente libera esse freio. A ativação da P70S6K, por sua vez, acelera a atividade dos ribossomos, as fábricas de proteínas da célula.
O resultado é uma explosão na tradução de RNA mensageiro em novas proteínas. Os ribossomos começam a trabalhar em um ritmo frenético, lendo as plantas genéticas e montando, aminoácido por aminoácido, novas longas cadeias de actina e miosina. A sinfonia atinge seu clímax. A construção começou. Mas, para sustentar esse crescimento monumental, a célula enfrenta um novo problema. Um problema de governança. Uma fibra muscular é uma célula única, mas é multinucleada. Cada núcleo age como um centro de comando local, gerenciando a produção de proteínas e a manutenção de uma porção específica do citoplasma da célula. Essa área de influência é conhecida como o domínio mionuclear. À medida que a célula cresce em tamanho através da adição de novas proteínas contráteis, o volume de citoplasma que cada núcleo precisa gerenciar aumenta. Em um certo ponto, esse domínio se torna grande demais para ser eficientemente controlado por um único núcleo. A célula precisa de mais gerentes. Ela precisa de mais arquitetos para supervisionar a construção e a manutenção da nova e ampliada estrutura. E aqui entram os heróis anônimos da hipertrofia, a célula satélite. As células satélite são as células tronco musculares residentes. Na maior parte do tempo, elas permanecem num estado quiescente, adormecidas, localizadas entre o sarcolema e a lâmina basal da fibra muscular. Elas são uma população de reserva, esperando pacientemente pelo chamado para a ação. Esse chamado vem do dano muscular e dos fatores de crescimento, como o HGF e o IGF-1, liberados durante a resposta inflamatória. Esses sinais despertam as células satélites de sua dormência. Elas são ativadas. Uma vez ativadas, elas começam a se multiplicar, um processo chamado proliferação. Elas criam uma população de novas células. Algumas dessas novas células retornarão ao estado quiescente, reabastecendo o pool de células satélites para futuros eventos de estresse. Mas a maioria seguirá um caminho diferente. Elas passarão pela diferenciação, comprometendo-se a se tornar parte do tecido muscular. O último passo e mais espetacular é a fusão. Essas novas células satélites diferenciadas migram e se fundem com a fibra muscular existente. Nesse processo, elas doam seu bem mais precioso, o seu núcleo. Este ato de doação mionuclear é fundamental para o potencial de crescimento a longo prazo. Ao adicionar novos núcleos, a fibra muscular aumenta sua capacidade de síntese de proteínas. Ela pode agora suportar um domínio citoplasmático maior, permitindo que a fibra continue a crescer em diâmetro e força. Isso não é apenas reparo, é uma expansão da capacidade fundamental da célula. É a construção de uma infraestrutura de comando e controle mais robusta para gerenciar um império celular maior e mais poderoso. E assim, a sinfonia chega à sua conclusão. Mas não é um final, e sim uma transformação. O que começou com um ato de violência auto-infringido, o levantamento de um peso, foi traduzido através de uma cascata de eventos de elegância de tirar o fôlego. A tensão mecânica foi a pergunta. O estresse metabólico foi o argumento. O dano muscular foi o sacrifício. O maestro, MTO, integrou todas essas informações e deu a ordem para a síntese de novas proteínas. E os arquitetos, as células satélites, forneceram a capacidade de gerenciamento para a nova estrutura. O resultado final não é um simples retorno ao estado original. Não é apenas um reparo, é uma supercompensação. É o seu corpo, uma máquina biológica forjada pela indiferença cega da evolução ao longo de bilhões de anos, respondendo a uma ameaça existencial percebida, a carga pesada, tornando-se mais forte, mais resiliente, mais capaz do que era antes. A hipertrofia não é, em sua essência, um objetivo estético. É uma estratégia de sobrevivência em nível celular. É a prova, viva, pulsante e contrátil, de que dentro deste universo bioquímico que é você, o caos imposto pelo esforço pode ser transmutado em uma ordem superior e mais poderosa. Da próxima vez que você estiver sob o peso, sinta a sinfonia. Ouça a música das suas moléculas. Você não está apenas construindo músculos, você está participando ativamente da sua própria evolução.
você está reescrevendo sua arquitetura biológica, uma repetição de cada vez.